E o Flamengo venceu o Grêmio por 2-0 em Porto Alegre com 2 gols de Arrascaeta, fruto de 2 grandes vantagens táticas que a equipe do Felipe Luiz conseguiu criar nessa partida. E para esse vídeo eu separei aqui vários lances para a gente tentar entender um pouco melhor o que o Grêmio tentou fazer que acabou expondo o time e como o Flamengo trabalhou para explorar essas vulnerabilidades. Na tela para você um lance do primeiro minuto de jogo, 1 e 50 segundos. O Grêmio aqui em bloco médio, no primeiro tempo o time foi mais seletivo nos momentos de subir o bloco de marcação, mas uma coisa que acontecia é que o Grêmio tentava subir o bloco de marcação, a princípio com o Edenilson marcando pelo corredor central aqui. E se a gente pensar nos 3 meio-campistas, o Camilo e o Vila Sante e o Edenilson, ele era então dos 3 o que ficava um pouco mais adiantado. Geralmente então ele acabava batendo de frente aqui com o De La Cruz, como é o caso desse lance. Ele já tá olhando ali o De La Cruz, tentando cuidar da movimentação ali do uruguaio. Agora qual que é o grande problema desse desenho defensivo do Grêmio? O time acabava então marcando pelo corredor central com apenas 3 jogadores, porque os pontas ficavam mais cuidando aqui da descida dos laterais. Aqui pela esquerda a gente tinha então o Cristaldo cuidando das movimentações do Wesley, e lá pela direita a gente via o Pavon cuidando mais das descidas aqui do Alexandre. E aqui pelo meio então, como o Gerson ele marca aberto pela direita, mas na hora de atacar, como você tá vendo aqui pela imagem, ele vai mais por dentro, o Flamengo colocava então 4 jogadores no corredor central e acabava gerando esse 4 contra 3 aqui no coração do campo. Então o tempo inteiro você via alguém livre desses 4 jogadores. Ora o De La Cruz estava livre, ora o Pulgar estava livre, ora o Arrascaeta estava livre, e aí o estrago foi grande. Em alguns momentos o Gerson ficava livre porque o Grêmio tinha que tentar encaixar a marcação aqui com apenas 3 jogadores. Só pra você ter uma noção desse desencaixe. A princípio então o Vila Sante tava até cuidando aqui do Pulgar, mas ele vai recuar aqui pra tentar marcar o Gerson. E agora o Pulgar tá livre. O Edenilson, que tava marcando o De La Cruz, agora vai tentar vir aqui no Pulgar, e aí o De La Cruz vai acabar ficando livre ali. Então era muito difícil, acabava virando ali uma roda de bobo, mesmo que os meio-campistas do Grêmio ficavam correndo pra lá e pra cá. O Grêmio lutou bastante, mostrou muita disposição pra tentar recuperar a posse de bola, mas claro que quando você tem um posicionamento que não favorece que você consiga manter a marcação encaixada ou pelo menos fechar os principais espaços, isso acaba sendo uma tarefa bem difícil. Mas como eu disse, no primeiro tempo o Grêmio foi mais seletivo nos momentos de subir o bloco de marcação. Essa aqui foi uma tentativa de ataque do time, a bola ficou meio viva ali, o time tenta subir o bloco de marcação. Geralmente o time subia nas laterais ali, quando era cobrança de lateral do Flamengo no campo de defesa, o Grêmio avançava o bloco, nos tiros de meta em alguns, mas nas bolas recuadas o Grêmio já estava mais pronto ali para ficar bloco médio, ficar ali mais na faixa central do campo, fazer a famosa meia pressão, e no segundo tempo isso vai mudar, isso também vai ser determinante, mas calma que a gente já vai chegar lá. Isso porque aqui ó, minuto 2 e 52, o Grêmio vai tentar então avançar o bloco de marcação. Atenção aqui a movimentação do Edenilson, o time tá subindo o bloco para tentar encaixar a marcação, mas o Flamengo tá um pouco mais torto aqui na sua posição inicial, né? O Léo Pereira tá aqui pelo corredor central, o Alexandre tava mais recuado, o Léo Ortiz já tá bem aberto aqui pela direita, então o Edenilson acaba abandonando um dos meio-campistas, no caso aqui que não tá aparecendo na imagem, mas quando abrir você vai perceber que é o De La Cruz. O Edenilson tá avançando aqui no Léo Pereira, faz parte então pra você tentar empurrar o adversário pra trás e sufocar a saída de bola. O Flamengo traz a bola aqui pra direita, o Grêmio avança, a princípio até mantém a marcação encaixada, ó. Lucas Esteves subiu aqui pra pegar o Wesley, Cristaldo tá aqui pressionando o Léo Ortiz, tem o Bright White fechando aqui a movimentação do Pulgar, aqui o Gerson tá sendo marcado pelo Vila Sante. Agora dá uma olhada no comportamento do Edenilson nesse lance aqui. Como o time encaixou a marcação aqui pelo lado, pensando um pouco no modelo de jogo do Grêmio, né, um comportamento esperado para esse tipo de organização, é que o meio-campista aqui recue fechando aqui o espaço, mas o Edenilson vai acabar não fechando. Dá uma olhada como o Edenilson vai mais trotando ali, vai mais olhando o que tá acontecendo, e ele não recua para fechar a marcação de um jogador que é muito importante ali para saída de bola do Flamengo, que é justamente o De La Cruz, que tá com muito campo aqui para correr. E aquela coisa, aquele famoso ditado, quando um jogador alivia na hora de fazer a marcação-pressão, todos os outros correm à toa, e é justamente o que aconteceu nesse lance, né? Ilustra perfeitamente, são praticamente aqui 7 jogadores do Grêmio que já estão eliminados da jogada, né? Vão estar atrasados, né? O Edenilson em especial vai acelerar aqui porque ele sabe que ele acabou sendo um dos responsáveis, né? Por não manter a marcação encaixada, ele vai correr aqui, e esse é o primeiro erro, ele vai acabar cometendo o segundo lá, à medida que a jogada for saindo aqui pela esquerda. De qualquer maneira, ó, o De La Cruz vai aproveitar bem esse espaço, né? Arranca com a bola dominada, dá um tapa lá na esquerda com o Michael, a câmera vai fechar aqui um pouco, ó, mas o Michael vai conduzindo ali pra dentro, parte pra cima do João Pedro, tenta fazer o passe ali pro meio, né? A gente tem aqui o Arrascaeta se movimentando ali, Gerson também aqui pelo meio, Bruno Henrique atacando espaço, mas o próprio Edenilson, né, acaba tentando fazer o corte, mas aquela coisa, né, a pressa é inimiga da perfeição. Quando você tá atrasado, chega com pressa ali, tenta fazer o corte, acaba ajeitando, ela sobra pro Arrascaeta, que limpa o Volpi e só rola pro gol. 1-0 Flamengo aos 3 do primeiro tempo. Agora, na minha visão, no primeiro tempo, a grande vantagem que o Flamengo poderia explorar nesse sistema de marcação do Grêmio era justamente pelo corredor central. Dá uma olhada aqui como a princípio a marcação tá encaixada, 3 contra 3, batendo triângulo com triângulo. Isso porque você tem o
De La Cruz mais recuado aqui por fora do bloco. Então, à medida que o Flamengo vai trabalhando a bola, né, porque o Grêmio ficava mais ali naquele bloco médio, nesse momento perceba como o Edenilson vai abandonar a marcação do Pulgar e vai partir pra cima aqui de pressionar o De La Cruz, ó. Já avançou ali na marcação, agora o De La Cruz acha facilmente aqui o Pulgar que ficou livre, né? Esse é um problema grave também pra você tentar fazer essa pressão, né? Pressionar o portador da bola, deixando uma linha de passe livre nas suas costas. O Pulgar aqui vai ter liberdade, ele vai levando aqui. Agora nesse momento você tem uma situação de 3 contra 2, né? O Edenilson já tá eliminado, perceba, com poucos passos ali por fora do bloco, por conta da decisão do Edenilson de avançar ali na pressão do De La Cruz, a marcação fica desencaixada. Então, a minha dúvida é justamente essa, né? Se era uma percepção dos atletas ali dentro de campo, ou se fazia parte do plano de jogo para essa partida, ter o Edenilson sempre tentando pressionar a saída de bola ali do Flamengo, tentando empurrar o time para trás, e aí o que deflagraria então um problema no próprio modelo de jogo, né? Que não tinha um plano para manter essa marcação encaixada, não tinha aqui um dos zagueiros saindo para caçar, para liberar um dos volantes, ou você ter os pontas fechando aqui, né? Por exemplo, o Cristaldo aqui ele não tem condição de marcar o Gerson, não tem condição de fazer a pressão aqui no Pulgar, o Pulgar pode escapar aqui pelo meio, então o desenho defensivo do Grêmio acabava expondo essa vulnerabilidade. Tem outros lances aqui que você vai perceber isso, né? Outra cochilada aqui acaba sendo do Camilo, né? Ele acaba então em um primeiro momento, até voltar aqui um pouquinho o lance, ó, marcando bem o Arrascaeta aqui por trás, ó, mas à medida que sai essa troca de passe, o Arrascaeta já tá escapando dele aqui na marcação. Então, mesmo quando a marcação tava encaixada, o Grêmio acabava dando essas cochiladas, né? O Pulgar vai fazer o passe de ruptura, ó, chega no Arrascaeta, ele faz o segundo passe, ela quase conecta ali no Bruno Henrique. Mas até que se você botar um lance, você vai ter liberdade aqui pro Gerson, você tem o Wesley passando aqui pela direita, de fato esse desencaixe pelo corredor central acaba virando uma bola de neve aí pra cima da linha defensiva. Um comportamento curioso aqui nesse lance, ó, o Cristaldo tá avançando no Léo Ortiz, ó. Avançando aqui, abandonou a ponta, avançou junto aqui com o Bright White. Se você olhar pelo corredor central, marcação encaixada, 3 contra 3. Qual é o problema? Infelizmente a câmera é muito fechada, né? Quem sabe um dia não teremos a câmera mais aberta aqui no Categoria Canal. Mas a gente gosta de fazer exercício de projeção também, né? Quem que não tá aparecendo na imagem, né? O Arrascaeta, né? O Arrascaeta tá livre, então. Provavelmente ele tá livre, né? Vamos ver se é isso mesmo, ó. Exatamente, né? O Arrascaeta tá livre então aqui, ó. 3 contra 2 pra cima aqui do setor direito da linha defensiva ali do Grêmio. Mas se você fizer o desenho aqui do quadrado do meio de campo aqui do Flamengo, né? Contra o triângulo do meio de campo aqui do Grêmio, você vai perceber que é o mesmo desencaixe que eu havia explicado lá no começo da análise. A bola vai chegar aqui no Michael, ele vai partir pra cima ali do João Pedro, né? Puxa pra perna direita, faz o passe e aí o Arrascaeta completamente livre, né? Nesse lance aqui não foi cochilo de marcação do Camilo. De fato, ele tava fazendo a marcação ali, se não me engano, do Pulgar, que tava passando ali mais aberto pela esquerda, enfim, um dos meio-campistas do Flamengo. E agora ele tenta correr atrás do prejuízo, né? Tenta neutralizar, chega atrasado, dá tempo do Arrascaeta conectar esse passe. O Arrascaeta não faz a finalização, tenta conectar aqui com o Bruno Henrique, ó. Mas estica um pouquinho demais na frente, o Bruno Henrique não consegue chegar a tempo de fazer a finalização. Chance com muito potencial aí do Flamengo, explorando aquela vulnerabilidade ali, o desencaixe de marcação pelo corredor central. Imagino que não teve vida fácil ali os 3 meio-campistas do Grêmio, né? Tinha sempre alguém livre aqui, ó. O quadrado de novo, ó quem tá livre aqui de novo. O Arrascaeta. E o Flamengo, como ficava com muita liberdade, né? Porque o Grêmio nesse primeiro tempo fazia mais esse bloco médio, acabava acontecendo situações como essa, mesmo em organização defensiva. Olha o tamanho do espaço que o Arrascaeta aqui vai ter para dar prosseguimento na jogada, a linha defensiva toda exposta. E além de tudo, infelizmente a câmera é muito fechada, mas na hora que abrir dá pra gente fazer um exercício de projeção, a linha defensiva demorava muito para se recompor. Essa é uma jogada que tá saindo aqui pela esquerda do ataque, ou seja, direita da defesa do Grêmio. Nesse caso, o setor da esquerda da linha defensiva já deveria estar se deslocando ali para fazer a cobertura, né? Só que quando a câmera abrir, ó, você vai perceber que não é isso que está acontecendo. Em um primeiro momento, olha onde o Lucas Esteves está aqui, né? Geralmente, então, era para ele estar um pouco mais fechado aqui para liberar o Wagner Leonardo para fazer o encaixe de marcação aqui no Bruno Henrique. Então, ficaria batendo 2 contra 2. Mas por conta do Lucas Esteves estar muito adiantado, o Wagner Leonardo acaba ficando um pouco mais vendido ali, né? Ele não consegue manter a marcação encaixada no Bruno Henrique. Quando sai esse passe, ele tem que correr nas costas, proteger um jogador que, em tese, seria o Lucas Esteves, que teria que estar fazendo a marcação dele pelo setor da jogada, né? Por onde a jogada nasceu. O Gerson recebe ali, o Lucas Esteves consegue se recuperar a tempo ali, né? Porque o Gerson dá um toque a mais na bola, mas se ele chega tocando de primeira, de perna direita, ele deixaria o Bruno Henrique ali em ótimas condições, né? Ó, nesse momento, né? Ele tenta dominar de perna canhota ali com a parte de fora do pé, mas se ele chega tocando com a parte de dentro do pé direito ali, ele colocaria o Bruno Henrique na cara do Volpi, ou melhor, na cara do gol, né? Porque o Volpi já estaria fora do lance aqui. Ó, pelo replay tem uma câmera melhor até. O Wagner Leonardo, então, a princípio, tava fazendo a marcação do Bruno Henrique, mas ele não consegue manter a marcação encaixada, né? Porque, em tese, o Lucas Esteves já era pra estar aqui, né? Na frente do Gerson. A hora que a câmera abre, ó, ele tá bem longe ainda, né? Tava bem adiantado aqui. E como era uma posse de bola do Flamengo e o Grêmio em organização defensiva, em bloco médio, né? Indo ali, correndo ali pro bloco baixo, a linha defensiva acabou ficando esburacada. Isso já foi assunto aqui de outras análises também do Grêmio. Não é um problema dessa partida, é um problema recorrente aí do posicionamento da linha defensiva do Grêmio. Agora, um ponto que me
chamou bastante atenção, que inclusive fiz questão de reforçar aqui no começo da análise, foi que o Grêmio não fazia uma pressão intensa em todos os lances do primeiro tempo, mas isso acabou mudando no segundo tempo, e aí outro problema grave acabou acontecendo. E na primeira saída de bola do segundo tempo, isso já vai ficar evidente, né? Quando fez essa saída de bola aqui, ó, primeiro minuto do segundo tempo, o Léo Pereira carrega. Nesse momento, quando eu bati o olho e vi aqui o encaixe de marcação pelo corredor central, eu lembrei imediatamente da análise que eu havia feito, se não me engano, da partida da Supercopa, Botafogo e Flamengo, que o Flamengo tentava recuar os dois volantes, o Flamengo faz isso na estrutura da saída de bola, tenta sempre fazer essa saída apoiada com 6 jogadores, os laterais mais baixos, os dois volantes encostando, que é justamente para tentar atrair o bloco de marcação adversário e gerar aquele espaço ali na frente da linha defensiva do adversário, que o Flamengo usa muito para fazer o quê? Se você viu a análise, você já sabe do que eu tô falando. O Flamengo já tem essa jogada na manga e se aparecer esse espaço, o Flamengo vai usar esse tapa mais no vazio para alguém recuar se apresentando pro jogo. O time tem várias jogadas para isso, né? O Arrascaeta recuou bastante para explorar esse espaço vazio, tem a jogada de casquinha também, acredito que quando o Pedro estiver em ótimas condições aí de jogo, isso vai ser uma jogada ainda mais perigosa, mas perceba, esse tapa no vazio sempre favorece o jogador do Flamengo que vai recuar. Nesse caso aqui, o Arrascaeta recua, ele já dá um tapa ali, deixa com o BH, e aí o Wesley acelerando aqui nas costas da marcação pelo lado esquerdo da defesa. Se não me engano aqui, acho que é o próprio Cristaldo, né, que tá fazendo a recomposição ali, ó, mas o Wesley arranca. Ataque de construção rápida aí do Flamengo, explorando esse espaço que vai aparecer ao longo do segundo tempo inteiro. Ó, aqui mais uma saída de bola do minuto 8 do Flamengo. De novo o time do Grêmio tentando sufocar a saída de bola do Flamengo e a jogada vai ser a mesma, né? Quando você tenta igualar a saída de bola do Flamengo, subir com 5, 6 jogadores ali pra pressionar aquela primeira fase da saída de bola, vai acontecer isso. Tapa no vazio pra alguém recuar. O Arrascaeta aqui com bastante espaço. O Grêmio de novo apresentando aquele problema, né, de manter a marcação encaixada. João Pedro acabou temporizando aqui, já pronto pra proteger as costas, né, proteger a profundidade. Não encaixou a marcação, não matou a jogada. O Arrascaeta vai ter liberdade, então, para tentar acionar aqui o Michael. Ela conecta no Michael, sobra com a Arrascaeta, ele aciona o Michael novamente, que vai arrancar ali pra cima da marcação do Gemerson, e ele acaba torcendo o pé, né, nesse lance aqui. Foi até uma tortada feia ali no tornozelo, tomara que não seja nada de grave aí com o jogador. Mas de qualquer maneira, mais um exemplo aí de uma construção rápida do Flamengo. E aí, aos 21 do segundo tempo, a famosa tragédia anunciada. O Flamengo fica trocando passes ali, atrai a marcação do Grêmio, o Grêmio já começou a perder um pouco de intensidade ali, ó, a marcação já fica mais desencaixada, tapa no vazio pro Arrascaeta recuar, e o próprio De La Cruz que faz o passe, ele já se apresenta aqui pra pegar o jogo de frente, ó. Mas de maneira geral, pelo corredor central, a marcação ficava sempre toda desencaixada, né? Os jogadores do Grêmio sempre correndo atrás ali, sempre atrasados. De La Cruz dá um tapa ali pro Cebolinha, que tinha entrado nesse momento, que faz a parede, arma o Arrascaeta, que arranca com a bola dominada. E aqui, vou até voltar o lance aqui, porque é importante a gente falar, né, dos problemas de recomposição da linha defensiva do Grêmio. De novo, onde tá o Esteves, né? Ele tá muito aberto lá pela esquerda. Nesse momento, quando conecta essa saída de bola aqui pela esquerda, na minha visão, a linha defensiva aqui, o setor da esquerda, tem que abandonar a marcação e tentar fazer a cobertura aqui de onde vai romper essa bola. Então, quando conecta esse passe aqui, ó, o ideal nesse caso é que se ele reagisse um pouco antes, ele conseguisse fazer essa movimentação na diagonal aqui, para justamente liberar o Wagner Leonardo aqui para fazer a cobertura do jogador que vai arrancar com a bola dominada aqui, no caso o Arrascaeta. Então bate a marcação ali, né? O Lucas Esteves aqui tentando encaixar a marcação no BH e o Wagner Leonardo fica liberado aqui para cobrir a arrancada do Arrascaeta. Mas não é isso que acontece, tá muito atrasado aqui. E o Wagner Leonardo de novo vai acabar a situação de 2 contra 1, aí não tem muito o que fazer, né? Ele fica na preocupação ali, olhando por cima do ombro, o Arrascaeta não perdoa, arranca com a bola dominada, faz esse belo gol aí aos 22, 2-0 Flamengo. E a grande verdade é que em momento algum o Grêmio mudou a estratégia no segundo tempo, ó. De novo o time avançando o bloco de marcação com muita gente, mas a marcação toda desencaixada, em especial um grande espaço aqui à frente da linha defensiva que o Flamengo definitivamente gosta de usar para recuar, fazer a casquinha, a bola vai chegar aqui no Plata, o Bruno Henrique recua, né, fazendo a casquinha, chega aqui no Plata e de novo o Flamengo vai ter uma oportunidade aí de fazer um ataque ao bloco avançado do Grêmio. O bloco avançado do Grêmio de fato não foi efetivo, já não vinha sendo efetivo aqui, ó, boa chance ali, ela sobra ali pro Arrascaeta, a bola vai acabar saindo. Enfim, já não tinha sido efetivo aqui em outras partidas, em especial, se não me engano, aqui nas 2 partidas contra o Inter, né, na partida da final, de fato, o Inter acabou abrindo mão de ter a posse de bola e não explorou muito essa saída de bola, né? Baixou os laterais ali e assumiu poucos riscos na saída de bola. Mas contra o próprio Juventude no Gauchão já tinha sido assim. Enfim, é só você pegar aqui no canal as análises que tem do Grêmio. Agora o que mais chama atenção também é que essas são jogadas que o Flamengo tenta bastante e o time executa muito bem, né? Então o time já fez várias vítimas explorando essa saída de bola. No Carioca isso aconteceu várias vezes contra o Fluminense, contra o Botafogo, contra o Vasco, enfim. Qualquer equipe que tentava subir o bloco de marcação ali contra o Flamengo, abria esse leque de opções aí que o Felipe Luiz está construindo para essa equipe do Flamengo, que é muito admirável de assistir e a gente aprende bastante sempre analisando a interação tática das equipes que tentam avançar o bloco de marcação contra o Flamengo. Dessa vez o time não acabou apresentando nenhuma dinâmica diferente, né, nenhuma adaptação, mas acabou utilizando ferramentas que já tem ali no seu arsenal e que funcionaram muito bem, decidiram a partida e o Flamengo conquista essa bela vitória fora de casa, 2-0 em cima do Grêmio. Espero que você tenha gostado dessa análise, vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.